Como eu faço para identificar situações desvantajosas nesses casos? Como que eu identifico que eu vou poder ter alguma desvantagem nesse tipo de leilão de direitos, né? Como que eu posso ficar mais atento? Como que eu posso identificar? Primeiro, identificar quando você olha lá no edital, né? Ou mesmo às vezes está escancarado. E aí eu faço alerta também, tá, gente? Porque muitas vezes alguns já colocam lá que está indo a leilão os direitos sobre um determinado imóvel, outros não colocam. Toma cuidado se você verificar que está indo imóvel a leilão, eu digo por causa própria, porque aconteceu isso comigo. É, que foi a leilão, e aí é um questionamento jurídico entre os juízes, enfim. Eles colocam lá o imóvel que vai para leilão numa caso de uma alienação fiduciária. Mas no edital não consta que são os direitos. E aí a pessoa arremata achando que é a integralidade do bem, depois descobre que tem alienação. E quando tem alienação, não está indo aí o imóvel na sua integralidade, apenas os direitos. E aí quem adquire esse tipo de imóvel adquire com vai ter que saltar, porque está indo para ele os direitos. E o resto, para ele ter integralidade, aquele imóvel vai ter que quitar o restante, né? E eu falo isso em casa própria, que aconteceu uma situação assim. Mas dessa eu já sabia, na verdade, já tinha feito o cálculo, né? Eu tinha visto que era uma alienação realmente, porque estava lá na matrícula do imóvel. Eu tinha feito o cálculo. Mas aí, como identificar a situação desvantajosa? É no edital, vai estar escrito lá que são direitos que vão para leilão. Observe lá quem é o credor, no caso da alienação fiduciária, pode ser um banco, né, uma credora lá, um sistema lá, pode ser como é que é, uma cooperativa de crédito, enfim. Então, você vai observar quem que é o credor, né? No edital deve constar que existe uma alienação fiduciária, e aí você tem que saber qual o saldo devedor. Aí, ok, por isso que vem. Aí olha lá, se esse imóvel está indo a leilão de direitos, olha no edital, você já vai olhar, e olha a matrícula do imóvel também, para saber quem que é o credor, ou quem que é o último, digamos assim, proprietário ali daquele imóvel, que pode ser que às vezes é de uma construtora, a construtora vendeu no contrato compra e venda, e lá na matrícula do imóvel não está no nome do devedor, está no nome aí, às vezes, do antigo proprietário, de uma construtora, por exemplo, né? Ou mesmo, né, na situação de um contrato compra e venda, que eu estou falando para vocês, né? Em que o vendedor tem algum saldo aí, no caso, numa construtora, né, a cobrar do imóvel do comprador, né? Aí o que você tem que identificar? Primeiro, identificar que se tratando de direitos, você tem que conferir no edital e na matrícula do imóvel. Para saber em nome de quem está aquele imóvel, porque se está indo os direitos, provavelmente lá na matrícula do imóvel ou tem uma alienação fiduciária, em que não é 100% o bem, o imóvel daquele devedor, ou vai ter só o nome do antigo proprietário. Aí você vai ter que conectar essas informações, ou buscando com o leiloeiro, ou se você tiver acesso ao processo, buscar essas informações, né? Por que aquele imóvel ali ele não está no nome do devedor, né? Saber identificar que se ele não está no nome do devedor, o imóvel, né? Na matrícula do imóvel, principalmente, você vai ter que saber aí, identificar, bater o olho, confere na matrícula do imóvel, né? E aí depois você vai atrás aí para saber se você conseguir essa informação, né? Para saber se é desvantajoso conforme o valor, né? Digamos, se vai ser desvantagem quando? Resumindo, né? Vai ser desvantagem quando o valor que ainda tem que ser pago pelo imóvel, porque se você adquirir esse imóvel numa arrematação, você adquire os direitos, mas adquire os ônus, os bônus e os ônus, né? Que é pagar o saldo devedor. E aí o saldo devedor você tem que ver se esse saldo compensa ainda a arrematação. Às vezes compensa, né? E às vezes pode ser que não compense aí e o valor seja muito maior do que o valor, inclusive, de avaliação de mercado. Daí não é vantagem nenhuma, né? Você entrar nesse tipo de leilão. Vai ter que saber o valor real de mercado e descobrir aí qual o saldo devedor aí desse tipo de imóvel aí, tá? Para identificar uma situação desvantajosa.